Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, por esta linda oportunidade. Quero agradecer ao meu Deus, pastor Roberto, pastor João Seno, esta igreja bonita que aqui está nesta noite, e especialmente o Rio Maina. Eu posso dizer que é o melhor setor aqui desse campo. Eu posso dizer. Aí você tem liberdade para dizer o que quiser também. Estamos aqui, graças a Deus, com um bom número. Povo animado, alegre, feliz. E eu creio que sairemos daqui recompensados essa noite por aquilo que já ouvimos e vamos ouvir ainda. Aceite o bom conselho aqui do pastor Roberto e não saia antes de terminar a mensagem, porque você pode perder o que é de melhor para você aqui nesta noite. Irmãos, nós vamos nos colocar em pé. Vamos orar a Deus, irmãos. Quantos querem que o Pentecoste continue aqui? Assembleianos sem Pentecoste torna-se uma complicação, irmãos. Temos que viver no fogo. Nascemos no fogo e devemos ir para a glória no fogo também. Não ir para o fogo, porque ir para o fogo lá é outra coisa, mas ir para o céu no fogo do Espírito Santo de Deus. Gostaria que você levantasse pelo menos uma mão para orar. Para orar mesmo. Pastor Alceu vai estar trazendo a mensagem aqui para nós. E nós vamos orar. Pode me ajudar a orar, irmãos. Pai eterno, Deus bendito, Deus da glória. Te oremos, meu Pai, meu Senhor e meu Deus. Pedindo a Ti, Senhor, que Tu permaneça com Tuas boas mãos sobre Tua igreja neste lugar. Deus santo, Deus bendito, prepara nossos corações, Senhor, ó bondoso e glorioso, para que Tua palavra tenha um acesso livre. Toma, Senhor, o Teu Filho, Senhor de toda a glória, com a Tua palavra, a Tua mensagem, aquilo, Senhor, em que Tu tens preparado para nós. Deus glorioso e bondoso, usa Teu Filho com poder e graça, com autoridade, com unção do Teu Espírito. Deus glorioso e bondoso, tudo nós coloquemos em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. É com alegria que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia Sagrada, aproveitando que os irmãos estão em pé. Lucas, capítulo de número 7, versículo 36, a seguir alguns versículos da palavra de Deus. Vamos estar lendo esse texto. Glórias a Deus, como já foi feito menção, Deus está agindo, Deus está operando. Mas permaneça. Não quero me demorar não tanto aqui na mensagem, mas faria um pedido, fiquem aqui na presença de Deus, até nós concluirmos essa mensagem. Porque uma coisa eu sento, pode sentar, pode estar pregando uma criança, eu sento para ouvir e espero encerrar a mensagem. Então posso pedir isso? Porque lá na congregação tem um grupo de irmãos que está aqui que sabe que muitas vezes sou o primeiro que chego e o último que me retiro do recinto. Então posso pedir para vocês ficarem aqui até o final da mensagem. Porque tem alguns que têm dificuldade, porque já não estão mais aqui também. Então nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Lucas capítulo de número 7, versículo de número 36, que diz assim: E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com as lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés, e ungindo-lhes com unguento. E quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é
que é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondeu Jesus e disse-lhes: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele diz: Dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos e disse: Pois qual deles amará mais? E Simão respondeu e disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. E por isso eu te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Podem estarem assentados por bondade. Eu louvo a Deus por estar aqui junto com os nossos amados irmãos. Pastor Roberto, por ter confiado em nós estarmos aqui pregando quando ele nos ligou. Para mim, quando o pastor liga, é uma ordem. Eu nem questionei, disse que estava pronto para servir. E aqui obedecer nossos pastores, pastor Josimar, evangelista irmão Davi, também pastor Ivo, Tiago, que estão aqui com os setores cooperando. E eu louvo a Deus pela vida de todos os companheiros, essa igreja que está aqui para adorar a Deus, já mostrando isso já através dos louvores. Também os nossos irmãos que vieram ali do setor 5. Levante a mão, queria novamente ver vocês do setor 5 que estão aqui. Aqui tem algumas pessoas também. Obrigado por vocês estarem aqui junto conosco nessa vigília. Me veio o coração de falar um pouco sobre esse assunto da palavra de Deus ao decorrer dessa semana, orando a Deus, buscando, e começamos a meditarmos sobre o assunto da palavra de Deus. E esse texto da Bíblia Sagrada, nós encontramos um acontecimento que deixa marcado aqui no Evangelho de Lucas, segundo o que Lucas está narrando. Esse acontecimento que acontece na casa de um homem fariseu, que faz um convite para Jesus vir jantar com ele. E eu anotei aqui para que nós fique dentro de um assunto da palavra de Deus, extraindo lições para as nossas vidas com as atitudes de Simão e da mulher em relação a Jesus Cristo. Então nós vamos extrair algumas lições com as atitudes tanto de Simão como dessa mulher que se apresenta nesse evento que está acontecendo na casa desse homem chamado Simão. Esse acontecimento, quando Jesus é convidado para um jantar na casa desse fariseu, Simão, se entende o que Lucas está dizendo, que isso aconteceu no início do ministério de Jesus Cristo, quando Jesus estava, quem sabe ainda no primeiro ano de seu ministério, realizando a sua obra. E isso acontece na região da Galileia, que era a região norte da Palestina, onde está acontecendo. Aqui o texto não está dizendo qual o local, qual a cidade, qual a aldeia que acontece esse evento, que fica marcado. Porém, quando eu olho, observando o contexto, nós vamos encontrar no capítulo 7, Jesus passando em Cafarnaum. Em seguida vamos encontrar Jesus passando em Naim, quando ressuscita o filho daquela viúva que tinha falecido, seu filho único, quando Jesus opera aquele milagre. E essas duas cidades estão na região norte, então estão na região da Galileia. Porque existia, ali nos tempos de Jesus, no tempo que foi escrito o Novo Testamento, estava dividido, pelo mínimo em 3 regiões. Região norte, região sul, região centro-oeste, que estavam central, melhor, região central, que estavam dividida a região da Palestina. E quando nós olhamos para que nós não venha confundir os textos da Bíblia Sagrada, esse acontecimento não é o mesmo que acontece em Mateus capítulo 26, quando uma mulher também chega aos pés de Jesus e procede quase da mesma forma, ungindo os pés de Jesus.
Também não é o mesmo que Marcos no capítulo 14 está registrando, e nem do que João registra no capítulo 12, que ele mesmo dá o nome, que foi Maria, irmã de Lázaro, que chega e faz essa atitude, que ali unge os pés de Jesus com uma libra de unguento de nardo puro. Esses três que eu cito são o mesmo evento. Tanto Mateus 26, como Marcos 14, como João capítulo 12, são o mesmo evento que acontece. Mas esse evento é um evento diferente, porque está acontecendo na região norte. Aquele evento acontece na região sul, porque acontece em Betânia, que está na região sul agora, ali que é a região considerada da Judéia, aonde acontece aquele evento. E por que não é o mesmo? Porque aqui se entende que foi no primeiro ano do ministério de Jesus. E aquele outro evento que é registrado por Mateus, por Marcos e por João, se entende que é no final do ministério de Jesus, porque João aponta que foi 6 dias antes de Jesus ser crucificado, que aconteceu aquele evento, quando Maria unge os pés de Jesus. E aqui nós podemos compreender que, além de ser em outra região, é bem no início do ministério de Jesus que acontece. E por que não é o mesmo evento? Quem sabe alguém pode dizer contado de uma forma diferente, porque a personagem que aparece lá também era um homem chamado Simão, mas porém era considerado um homem leproso, que quem sabe tinha sido leproso. Porém a mulher que aparece lá também não é a mesma, porque a mulher que aparece lá era Maria, que unge os pés de Jesus. Aqui é considerado uma mulher de um nível, para eles da sociedade da época, de um nível muito baixo, considerado alguém do nível moral muito baixo, porque é considerado pecadora. E para aquela época, na época que foi escrito o Evangelho de Lucas, essa palavra pecadora era registrado quando eles olhavam para uma pessoa que a sua índole era uma índole duvidosa, a sua moral não inspirava confiança, e para considerar isso, era chamada essa mulher de pecadora, porque ela era uma prostituta que vivia entre o povo daquela cidade. Por isso que é considerado uma mulher pecadora. E aqui acontece esse evento, quando acontece na casa desse homem, desse Simão, que é considerado fariseu. Quando nós olhamos, claro que os fariseus da época de Jesus era uma das principais seitas dos judeus. Os fariseus eram uma das principais seitas dos judeus. Na época de Jesus eles eram mais importantes até que os saduceus, que era uma também das seitas bem destacada no ministério de Jesus, que confrontavam Jesus, que faziam questionamento com Jesus. Mas os fariseus eram de mais influência ainda do que os saduceus. E o que acontecia quando nós olhamos, a palavra fariseu quer dizer separado, porque eles eram separados tanto dos outros povos, como também eles eram separados dos próprios israelitas, que não faziam parte da sua organização. Também eles procuravam ficar isolados, não havia comunicação quase entre eles também, se eles não fizessem parte desse grupo dos fariseus. E claro que quando nós olhamos para os fariseus, nós vamos ver que na Bíblia, Jesus demonstrou aos fariseus, ainda que a intenção dos fariseus era de guardar a lei na sua íntegra, de obedecer, de se afastar das coisas contaminadas, das coisas abomináveis, para servir a Deus. Mas o que aconteceu na vida dos fariseus? É que eles esqueceram o espírito da lei, que era a fé, que era a misericórdia, que era o amor. Eles esqueceram e se tornaram legalistas, somente cumprindo com o rigor da lei, mas esqueciam da misericórdia, do amor, da fé que deveriam ter no seu coração. Ou seja, eles estavam preocupados tanto com a letra, mas na prática, na eficácia, faltava a essência dentro desse grupo de pessoas, ao qual convidou Jesus para estar na sua presença, na sua casa, num jantar. Eu anotei alguns pontos para nós compreendermos a mensagem. Aqui nesse texto é interessante que surge a entrada de uma mulher que não estava sendo esperada na festa. Surge a entrada de uma mulher que não estava sendo esperada pelo momento, pelo evento, porque quando nós olhamos aqui, esse evento principalmente na época, quando a Bíblia já diz que Jesus estava sentado à mesa, a maioria das pessoas que sentavam à mesa aqui, nós vamos observar que pela sociedade da época, pela cultura da época, eram homens que iam estar sentados ali para ouvir Jesus, para conversar em assuntos importantes. Mas porém, algumas pessoas que tinham curiosidade, eles também vinham fazer parte, mas eles tinham que ficar em pé, ao lado da parede,
parede, não podiam se aproximar muito, observando o que estava acontecendo. Mas essa mulher, ela surge sem ser convidada, onde eles não estavam esperando. E essa mulher vence as barreiras que já tinha, porque além de ela ser uma mulher, ela era considerada uma mulher de alto nível de pecado, uma mulher pecadora, com a sua moral baixíssima. Mas ela entra na casa desse fariseu agora. Ela entra para dentro da casa desse fariseu. E é interessante que quando ela entra à casa desse fariseu, acontece algo importante. Ela chega, ela soube que Jesus estava ali. Certamente quando ela soube que Jesus estava nessa casa, moveu o seu coração, porque ela desejou estar próximo de Jesus também. Ainda que era uma reunião particular, porque quando nós estamos aqui no templo, aqui é uma reunião aberta para quem deseja entrar e ouvir a palavra de Deus. Mas quando nós estamos numa casa que fomos convidados, ali é restrito. Nós só podemos levar pessoas que a família até aceite que esteja ali. Quando nós estamos convidados para uma festa de casamento, nós não podemos convidar os vizinhos, nem os parentes para ir junto. Nós temos que ir somente nós. Nesse local não era permissão de entrada de muitas pessoas. Mas essa mulher, quando soube que Jesus estava nessa casa desse fariseu, ela não sei quantos quilômetros estava, mas ela rompe as barreiras e vem se aproximando, e ela dá o jeito de entrar para dentro da casa desse homem, para chegar próximo de Jesus. Aleluia! Para se aproximar de Jesus, porque o desejo do seu coração era de estar junto de Jesus, na presença de Jesus. Aleluia, que possa ser, eu creio que para quem está aqui nesta noite, aleluia, esse é o desejo nosso, de estar na presença de Jesus. Por isso que nós estamos aqui, porque nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos, aleluia, envolvidos com tantas coisas, surgem tantos problemas, tantos compromissos, que muitas vezes parece que o desejo de muitos não é estar aos pés de Jesus. E infelizmente nós podemos estar aqui reunidos, mas estar preocupado até com o horário, e além de tudo só para cumprir uma tarefa de estarmos aqui. Pode acontecer, mas que possa nós olhar para essa mulher que tinha o desejo, ainda que não foi convidada, ainda que não fazia parte daquela reunião, mas o desejo dela era de estar aos pés do Mestre. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, aleluia! Aleluia, eu quero trazer essa palavra para nós refletirmos como nós estamos se portando na presença de Deus. Como nós estamos como o fariseu Simão, que convidou Jesus para estar na sua casa, ou estamos como essa mulher, que tem prazer, que tem desejo, que se esforça, que se preocupa de estar, e o desejo dela é estar aos pés do Mestre. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ela soube, então ela se aproxima. E é interessante que quando ela chega, ela leva um vaso de alabastro, com unguento naquele vaso. E ela faz uma coisa, a Bíblia não diz que ela fala a palavra, não. Mas essa mulher, aleluia, ela chega e se prostra diante dos pés do Mestre. Ela se prostra aos pés de Jesus. E a Bíblia começa a dizer que com as suas lágrimas ela começa a regar os pés de Jesus Cristo. Ela começa a regar os pés de Jesus. E quando ela está regando os pés de Jesus, que estavam empoeirados pelas poeiras das ruas da Palestina da época, que não eram pavimentadas como as nossas hoje, ela vê que começa certamente a correr aquela poeira com as suas lágrimas. Ela solta o seu cabelo como um ato de carinho, um ato de amor. E ela começa agora a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Aleluia. E a Bíblia continua dizendo que ela pega esse vaso de alabastro, que o alabastro era um material semelhante ao gesso, que poderia ser trabalhado e forjado vasos na época para carregarem tanto água, mas principalmente eles faziam isso para carregarem agora perfumes de altos valores. Não era um grande vaso, não. Porque quando Maria, se nós pegar o texto, que Maria diz que trouxe uma libra e quebrou e ungiu os pés de Jesus, que alguns textos que ela ungiu a cabeça e os pés, e se entende que ela ungiu a cabeça e os pés mesmo, porque era costume da época, como se fazia, ungir a cabeça e os pés. Ela traz só uma libra, que quer dizer isso, em torno de 453 gramas, era o peso considerado de uma libra de unguento de nardo puro.
que era considerado o valor, nesse caso de Maria, de 1 ano de um trabalhador salariado, de um trabalhador que trabalhava braçal na época, 1 ano de serviço, que se nós fosse considerar hoje seria um valor até bastante alto para nós, mas ela traz aos pés de Jesus, semelhante a essa mulher. Ela chega com esse vaso de alabastro, quebra esse vaso, porque o vaso de alabastro tinha uma dificuldade, porque o gargalo dele era estreito, era para pingar por gota, e quando as pessoas queriam derramar, tinha que quebrar o gargalo do vaso para derramar agora o unguento. E tanto essa mulher como Maria quebra o vaso, aleluia, quebra o vaso para derramar, porque era o mestre que estava ali. Urabai, assomegando urabai, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E agora acontece um fato muito importante. Eu preciso andando porque eu prometi que não seria tão cansativo. Um fato que marca, quando eu olho que diz que ela está ali, praticando esse gesto. Na época as mesas eram diferentes, os pés dos que sentavam à mesa ficavam oposto da mesa. Porque os bancos eram praticamente junto das mesas, e quando a pessoa sentava, praticamente a posição seria essa. Escorava o braço esquerdo e deixava as pernas para o lado de fora da mesa. Os pés para o lado de fora, sentava com o braço esquerdo, se apoiava, com o direito ele podia se alimentar, e os pés ficavam opostos da mesa. E no momento que os pés dele estavam opostos, foi onde essa mulher chegou e começou, aleluia, derramar suas lágrimas, enxugar, derramar um unguento, enxugar agora os pés de Jesus. E aquele homem começa a observar aquela cena. Esse homem começa a observar a cena, esse fariseu, e ele começa a duvidar, ele começa a fazer um julgamento. Ele não está falando, mas dentro do coração dele, ele começa a fazer um julgamento, e ele começa a fazer um pré-julgamento daquela mulher, e começa a julgar Jesus também. Além de ele fazer um julgamento da vida daquela mulher, ele começa a julgar Jesus nesse momento, porque ele diz: se esse aqui fosse profeta, ele saberia quem é que está tocando nele. Ou seja, esse homem estava duvidando da capacidade profética de Jesus, de conhecer as coisas, de saber as coisas, porque no seu coração ele estava dizendo: olha, se Jesus, aleluia, fosse profeta, ele ia saber que essa mulher que está aí é uma mulher da sua moral muito baixa, uma pecadora. E nós estamos vivendo no meio de uma sociedade, no meio de um povo que não conhece muitas vezes a Deus, que acha que é dessa forma, que só acha que Jesus está vendo eles quando eles estão no templo, só acha que Jesus está vendo eles quando eles chegam e se assentam nos domingos para adorar a Deus. Não, meus queridos, eu quero dizer que o Jesus que nós servimos continua conhecendo todas as coisas. Esse homem estava equivocado, achando que Jesus não sabia quem estava aos seus pés, e achando que Jesus também não sabia o que ele estava pensando. Mas Jesus que conhece todas as coisas, aleluia, ficou só, não falava nada, só observando. Certamente ele já tinha observado a atitude daquela mulher de chegar aos seus pés, mas ele está olhando agora para a atitude de Simão, o fariseu, agora que não falava, mas estava maquinando nos seus pensamentos. Oh, aleluia. E é interessante que Jesus se dirige com educação para o homem, sabendo que ele está julgando Jesus, sabendo que ele está julgando aquela mulher, mas ele se dirige agora e faz uma pergunta para ele. Aleluia, eu coloquei aqui: Jesus dirige-se para Simão com uma parábola e uma pergunta para Simão. E ele diz assim: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e outro 50 denários. Ele coloca essa parábola diante do fariseu, e ele continua dizendo: e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Jesus dirige essa parábola para trazer uma lição agora para a vida desse homem chamado Simão, o fariseu. E quando eu estou olhando para esse texto, aqui diz que tinha 2 homens que tinham uma dívida com o seu credor e não tinham condições de pagar. Se nós fosse abrir um parênteses, eu vou ser rapidinho porque eu não quero ir além. Se nós fosse abrir um parênteses, essa era a nossa situação também. Nós estávamos com uma dívida
uma dívida que pesava sobre nossos ombros, a dívida do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado, aleluia, a condenação era a morte, e nós estávamos condenados para a morte eterna, mas teve um que pagou a nossa dívida, que hoje, na sexta-feira que nós já entramos, no sábado, foi comemorado o sacrifício de Jesus Cristo, foi lembrado ao sacrifício de Jesus. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Nós éramos devedores, como esses homens que deviam, tanto um devia 50, como um devia 500, eu não sei que tamanho era a tua dívida. Quem sabe você que está aqui, você tem gratidão para dizer: a minha dívida era grande, mas Ele perdoou. Tu tem razão para adorar a Ele. E a Bíblia chega a dizer algo interessante, que havia como uma sentença registrada contra nós, uma sentença com as suas ordenanças que eram contra nós para nos julgar, mas a Bíblia diz que Ele cravou tudo na cruz, que essa sentença, essas ordenanças era o rigor da lei contra o pecado do homem, mas Jesus levou tudo na cruz do Calvário, cravou a sentença que era contra mim, contra você. Por isso que nós podemos estar aqui adorando, louvando a Deus, porque Isaías profetizou, que diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e levou sobre si os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso que estamos aqui. E Jesus está ensinando esse homem, Ele está dizendo para esse homem, para que ele entendesse: Simão, tanto essa mulher é pecadora como você, porque Ele está falando de duas pessoas. Ele não fala de uma pessoa só, dizendo que somente é que uma pessoa devia uma quantidade, mas Ele está trazendo a lição de duas pessoas, ainda que uma devia mesmo menos, mas ela era devedora, e ela não podia pagar. Ela não conseguiu pagar a sua dívida, e ela teve que ser perdoada também da mesma forma. E o Simão estava fazendo esse julgamento, que aquela mulher era uma grande pecadora. Aleluia. Mas Jesus continua. Jesus pergunta: qual deles amará mais, para Simão, dizendo: ó Simão, o que você acha? Quem deles vai amar mais? E quando eu olho, Simão responde: tenho para mim que é aquele que mais foi perdoado. Responde certo. Jesus dissesse bem, dissesse a verdade, falasse correto. Aquele que mais é perdoado, mais vai ter devoção, mais vai amar. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Era o que Jesus está trazendo, o ensinamento, a intensidade do amor daquele que reconheceu os seus pecados e viu que Jesus perdoou, viu que Jesus purificou, viu que Jesus transformou. Vai ser muito maior a sua devoção se ele tivesse reconhecimento que Jesus está ensinando. Porque muitas vezes nós pensamos que Jesus tinha que fazer, nós achamos que Jesus tinha que fazer, que nós éramos merecedores, mas a Bíblia deixa bem claro que nós não éramos merecedores. Foi a misericórdia de Deus. Nós éramos devedores, tanto eu como você, aleluia, nós todos éramos devedores, mas Jesus usou de misericórdia e nos perdoou. Simão disse certo, ele conhecia a teoria, mas na prática ele estava em falha, ele estava com dificuldade. Ele conhecia muito, mas não tinha condições, não conseguia pôr em prática aquilo que ele sabia. E quando eu olho, Jesus se dirige com uma palavra, aleluia, me chama a atenção. Jesus disse, aleluia, quero dizer, aqui eu coloquei uma frase para que nós vá entendendo. Jesus quer que Simão veja o que ainda não tinha visto. Mas como que Simão não tinha visto? Ele já tinha visto que a mulher estava ali, considerou pecadora, estava na sua visão achando que Jesus não sabia que ela era uma pecadora. Mas Jesus agora se dirigiu para Simão, para que ele visse o que ainda não tinha visto.
Aleluia. O que era que ele não tinha visto ainda? Primeiro, que ele era um pecador. Aleluia também. E segundo, sabe o que Jesus disse? Está vendo essa mulher, Simão? Eu quero que nós reflita. Está vendo essa mulher, Simão? Eu entrei aqui, tu não lavaste nem meus pés. Mas essa mulher, desde que chegou, não cessa de, com as suas lágrimas, aleluia, regar os meus pés e enxugar com os seus cabelos, Simão. Você está vendo ela como uma pecadora, mas você não viu que quando eu cheguei aqui, tu tinha que ter uma atitude diferente, tu tinha que ter me lavado os pés, tinha que me demonstrar honra. Aleluia. Jesus começa a levar Simão agora a ver o que ele não tinha visto ainda. Ele estava vendo agora as fraquezas, aquilo que ele estava achando que era errado, mas aquilo que ele precisava ter feito e fazer, ele não estava vendo.